nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore conosco ao Deus da vida. Ore conosco ao Senhor dos Senhores, que nos traz a palavra que é alimento para a nossa vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. A palavra do Senhor deste dia é extraída de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém afirmavam: Ele tem Belzebu, e ainda é pelo príncipe dos demónios que expulsa os demónios. Então Jesus chamou-os e disse-lhes em parábolas: Como pôde Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode perdurar. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, portanto, Satanás se levanta contra si próprio, está dividido e não poderá subsistir. É o seu fim. Ninguém consegue penetrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só depois poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados e todas as blasfêmias que proferirem os filhos dos homens, tudo lhes é perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. Disse-lhe isto porque eles afirmavam: tem um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é sempre luz para os nossos passos. Nesta semana, a terceira semana do tempo comum, em que celebramos ontem, o domingo da Palavra de Deus, temos então a oportunidade de continuarmos este caminho a descobrir ou a redescobrir a importância da palavra na nossa vida. E a palavra vem dissipar qualquer dúvida, qualquer situação de que nós argumentamos com as nossas palavras sem recorrermos ao texto bíblico. Quantas vezes ouvimos: Deus é misericórdia, Deus tudo perdoa, Deus... Mas a verdade, caríssimos irmãos e irmãs, não é bem assim como nós dizemos, não é? E a palavra de Deus nos ensina. O fundamento daquilo que digo é a palavra do Senhor. E é ela que orienta a nossa vida. É verdade que não somos protestantes em que dizemos só a Escritura e que a palavra de Deus, para nós católicos, é interpretada dentro da tradição da Igreja, dentro do magistério da Igreja de sempre. E, portanto, percebemos desde já que aquilo que disseram os santos padres, Santo Agostinho, São Jerónimo, Santo Ambrósio, São Basílio, São Gregório e todos os santos padres acabam por dar respaldo, ou seja, luz àquilo que também é o texto bíblico, ou seja, nos ajudam a perceber e entrarmos nesta interpretação milenar da palavra de Deus. A Igreja não é algo que surge como um filho sem mãe, não. A Igreja tem um percurso familiar, histórico e, portanto, aquilo que passa de geração em geração, há aqui um processo de hereditariedade, ou seja, que herdamos dos nossos pais, que herdamos dos santos padres, dos santos apóstolos, e dentro desta tradição nós percebemos a Sagrada Escritura. E, portanto, a questão fundamental é hoje: existem pecados ou não que são imperdoáveis? Existem. E esta é a verdade.
Por mais que se possa apregoar ou pregar qualquer coisa diferente, mas a verdade é que a Sagrada Escritura reitera categoricamente que existem pecados que não serão perdoados. Portanto, é ilusório e falso pensarmos que Deus admite tudo, Deus é um pai moderno, ou seja, um pai moderno que aceita tudo aquilo que um filho faz, está de acordo com um filho, com tudo aquilo que um filho faz, que Deus é um pai moderno, a maneira dos pais modernos de hoje, em que são amigos dos seus filhos e não são pais dos seus filhos. Não, Deus é pai, Deus é pai. E dentro da relação paternal e filial, cada um sabe ocupar o seu espaço. E é isso que o Senhor pretende hoje ensinar-nos com esta palavra. E, portanto, este pai, que não é um pai moderno, não é um pai da maneira de Simpson, não é um pai a maneira dos pais que nós vemos na sociedade moderna, mas é um pai que estabelece limites, é um pai que estabelece regras, é um pai que ama educando e educa amando. Ou seja, é um pai que quer o bem do filho e, portanto, estabelece limites e regras. É um pai que ama o filho e, portanto, pretende que o filho descubra que ser filho é ser obediente. É isso. E, caríssimos irmãos e irmãs, e quando alguns alegam que Deus é amor e, portanto, o amor tudo perdoa, mas ouvimos então, se formos ler a primeira carta de São João, que São João vai dizer que amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. Ou seja, não existe outra maneira de amar a Deus se não vivermos nesta relação de amor com Ele, e esta relação de amor passa necessariamente pelo cumprimento dos mandamentos. Ou seja, nós somos discípulos de Jesus na medida em que nos identificarmos com a sua proposta, abraçarmos a sua proposta e seguirmos a sua proposta. É por isso que a palavra diz: feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor, mas a ponha em prática. Ou seja, não é apenas o ouvir. Na relação com Deus, dois verbos são fundamentais: o verbo ouvir e o verbo praticar. E então a relação com Deus passa necessariamente pela escuta e pela prática. Ou seja, se quisermos, até podemos colocar três verbos: o ouvir, o guardar e o praticar. Então a relação com o Senhor passa necessariamente com isso. Mas voltemos. Toda esta introdução, este prefácio que eu faço, é exatamente para contextualizar que existem pecados que não serão perdoados. E a palavra de Deus hoje nos diz: todos os pecados serão perdoados, mas aqueles que forem proferidos contra o Espírito Santo, estes não terão perdão, nem na vida presente, nem na vida eterna. Ou seja, se nos arrependermos aqui e agora dos pecados cometidos contra o Espírito Santo, implorarmos o perdão e a misericórdia do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecermos a nossa miséria, a nossa fragilidade, o Senhor perdoará. Mas se isto não acontecer aqui e agora, não há perdão, porque é um pecado contra o Espírito Santo. E podemos então perguntar: quais são os pecados contra o Espírito Santo? É a negação da realidade proferida por Cristo Jesus. Sim, porque ele, é claro, os escribas, os fariseus, diante da evidência de que Jesus age em nome de Deus, de que Jesus é o próprio Deus, de que Jesus é o enviado do Pai, é o ungido do Pai, estes homens continuam a duvidar, a não acreditar e mais, continuam a acusar Jesus de agir em nome do demónio. Sabemos que a palavra demónio significa exatamente divisão. E o exemplo que Jesus dá é esclarecedor. Se Satanás, se Beelzebul está dividido, contra si mesmo não subsiste. Uma casa está dividida, sobre si mesma não subsiste. E aqui vale a pena pensar na esquizofrenia que existe muitas vezes na nossa vida, entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que vivemos. Então o Senhor quer que não haja em nós esta divisão, esta esquizofrenia mental, espiritual. Não, o Senhor não quer que haja essa esquizofrenia espiritual em nós, que haja esta uniformidade entre o pensamento e a ação, entre o ouvir, o guardar e o praticar. E esta é a realidade profunda da nossa fé, caro irmão e cara irmã. Então, não cometamos os pecados contra o Espírito Santo, e nenhum pecado também, naturalmente. Mas hoje o Senhor nos propõe esta realidade. Que a alegria do Senhor possa transformar a nossa vida e faça que nós sejamos verdadeiramente cristãos, a maneira de Deus, imitando os gestos de Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Jerónimo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.